Circuitos lógicos combinacionais. Projetando circuitos lógicos combinacionais. Até agora nós vimos o seguinte, que se nós temos uma expressão, a gente consegue desenhar o circuito. Se nós temos o circuito, a gente consegue obter a expressão. Se nós temos o circuito ou a expressão, a gente consegue obter a tabela verdade deste circuito. E o que a gente vai ver agora é o seguinte, se nós temos uma tabela verdade, qual seria o circuito ou qual seria a expressão dessa tabela verdade? Isto é projetar circuitos lógicos combinacionais. Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo, digamos que nós temos uma tabela verdade. Esse é sempre o primeiro passo para projetar um circuito. Você tem que ter a tabela verdade que descreve o circuito. Geralmente a gente levanta essa tabela verdade através das circunstâncias do projeto, mas o ponto de partida, portanto, vai ser a tabela verdade. Aqui temos uma tabela verdade, a gente quer saber qual é o circuito equivalente dessa tabela verdade aqui. Temos duas colunas, A e B, que são as entradas, todas as possibilidades para as entradas, e temos uma coluna X, que é de acordo com o projeto. Aqui é apenas um exemplo. Neste exemplo, esse projeto tem esta tabela verdade aqui, esta coluna para saída. O que a gente consegue ler dessa tabela verdade aqui? A gente consegue ler o seguinte, que a saída será 1 apenas para o caso em que A igual a 0 e B igual a 1. Aqui está a frase da leitura desta coluna aqui. A saída será 1 apenas para o caso em que A é 0 e B é 1. Repare que o E apareceu aqui, até deixei ele destacado. E uma característica para projetar circuitos através da tabela verdade é que só interessa quando a saída é 1. Neste caso, só vai interessar quando a saída for 1. Bom, e nós temos essa frase, a saída será 1 apenas para o caso em que A é 0 e B é 1. Ou seja, traduzindo esta frase aí em uma expressão lógica, nós temos o seguinte, nós temos que a saída será 1 apenas para o caso em que A é 0, então eu colocaria 0 aqui, e, que é um AND, B igual a 1. Aqui estaria a tradução desta frase em expressão. Para fazer com que essa expressão seja verdade aqui na álgebra booleana, a gente precisaria barrar este 0 aqui. Ou seja, para isso daqui ser verdade, 0 AND 1 ser igual a 1, somente se eu colocar uma barra em cima deste 0. Agora sim eu fiz a tradução da frase ser verdadeira. 0 barrado vai virar 1, AND 1 é igual a 1. E aqui está, portanto, a grande sacada do projeto. Esse daqui vai ser, portanto, A barrado, AND B, é igual a X. Novamente, a frase está escrita agora com expressão. E o circuito para esta expressão, se a gente for desenhar o circuito dessa expressão, aqui está o circuito da expressão. A gente consegue verificar se é verdade, levantando a tabela verdade deste circuito aqui. Resumindo, só interessa quando a saída é 1. A gente vai escrever a frase para quando a saída é 1. E para fazer essa frase ser verdadeira, a gente vê se precisa colocar barra em cima de alguma variável ou não. Outro exemplo, digamos uma segunda tabela verdade aqui. Neste caso, a tabela verdade tem duas saídas em 1. Novamente, só interessa quando a saída é 1. Ou seja, só interessa esta linha e esta linha aqui. A maneira que a gente vai ler esta coluna da saída vai ser a seguinte. A saída será 1 quando A for igual a 0 e B for igual a 1. Ou quando A for igual a 1 e B for igual a 1 também. Aqui apareceu o termo Z, apareceu o termo OU aqui. Ou seja, a saída vai ser 1 neste caso ou neste caso. A gente consegue também escrever qual é a expressão para essa frase aqui. Uma técnica que a gente geralmente faz é a seguinte. Basta olhar onde a saída é 1. Você vai ter duas colunas de entrada aqui, A e B. Se a variável aparece com 0, ela vai aparecer com o termo barrado em cima. A barrado, B. Que é o caso lá do exemplo anterior. Para esta linha, nenhuma das variáveis aparece com 0, seria somente a B. E aí a expressão diz que a saída será x quando isto acontecer ou isto. Portanto, basta fazer a operação OU de todas as linhas em que nós temos saída 1 e a expressão correspondente de cada linha. E aqui está. É a expressão OU desta
com esta. Resumindo, verifique onde tem saída 1. Só importa onde a saída é 1, nesta linha e nesta linha. Verifica as variáveis de entrada. Se ela ficar com 0, ela vai aparecer com uma barra. Se ficar com 1, aparece sem barra. Faça isso para todas as linhas em que a saída é 1. E nós temos aqui a expressão de saída. Procedimento completo de projeto. Construa uma tabela verdade para descrever o funcionamento do projeto. O primeiro passo é, portanto, obter a tabela verdade através de um contexto, através de uma especificação de projeto. Em seguida, escrever o termo END para cada caso em que a saída é 1, levando em conta se a gente tem 0 ou 1 na entrada, vai colocar a barra ou não. Escreva a expressão soma de produtos para a saída. E a gente pode simplificar a expressão de saída se for possível. Aqui acaba este vídeo.